Famosos. É sempre uma questão complicada pensar que famosos atualmente fazem parte do nosso imaginário, fazem parte do imaginário popular de forma geral, onde eles têm mitos, lendas e até teorias da conspiração. Só que aí quando a gente para pensar nisso, vemos que muito dessas lendas criadas acabam se tornando algo além do que pensamos e nos desperta interesse, curiosidade e entre outros sentimentos, e o que acaba gerando cinebiografias. E dentre elas, Elvis, que é a mais recente cinebiografia, que conta a história aí de um dos grandes ícones do rock. Então hoje estou aqui para falar sobre isso e, bem, muito mais. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. Ok, eu só queria dar um aviso rápido de que se você ainda não segue a gente no Instagram, pode ir lá acompanhar, tá? Os links estão todos aqui embaixo. Fora também que a gente tem o nosso site oficial, onde fora que lá já tem a crítica do Elvis escrita, assim espero, temos críticas de Thor e entre outros materiais e conteúdos que você pode conferir. E outra coisa também, nós temos o nosso podcast, o Guia Definitivo para Quase Tudo, onde abordamos com mais detalhes diversos temas diferentes. Então vale a pena dar uma olhada porque, olha, você tá perdendo aí uma loucura sem igual. Mas é isso, agora podemos continuar. Mas ok, por que eu quis gravar esse vídeo, mais precisamente falando não só sobre o Elvis, mas sobre cinebiografias? Porque eu acho interessante que não só no Brasil, mas o cinema como um todo está cada vez mais adepto a cinebiografias de forma geral. A gente sempre teve, só que atualmente estamos tendo uma grande leva, e eu acredito que isso tem alguns motivos. Os primeiros motivos são os últimos sucessos, os primeiros na realidade, dessa grande leva que está tendo. Dentre eles, nós temos um caso um pouco isolado que é Jack, que conta a história da esposa do Kennedy, do presidente Kennedy dos Estados Unidos, e acabou sendo algo meio isolado, que ganhou alguns prêmios, que concorreu ao Oscar, mas logo depois tivemos outros casos, como Rocketman, que conta a história do Elton John, e Bohemian Rhapsody, que conta a história do Queen e, mais precisamente, do Freddie Mercury, onde, inclusive, o Rami Malek ganhou de melhor ator, o Oscar. Então acredito que, devido ao grande sucesso, fora também sucesso de bilheteria, muitos estúdios agora estão vendo uma grande oportunidade de trazer aí uma obra que tem altas chances de ser premiada, por ser uma obra que adapta algo da realidade, tem toda a tensão e outros dilemas que o ator vai ter que passar ali, tipo meio que um método para encarnar o personagem, e também pode trazer bastante bilheteria porque o pessoal é curioso, e esse é um dos motivos que para mim nos desperta mais interesse em cinebiografias. Nós, como seres humanos, somos extremamente curiosos. A gente quer saber o que aquela pessoa que chegou no seu ápice, que chegou ali num nível que ela já não conseguia estar igual com uma pessoa normal que andava na rua, ou outras que conseguiam fazer isso, andar com uma pessoa normal, mas tinham diversos outros problemas, seja com drogas, ou até mesmo com a máfia, ou entre outros. Então, a gente sempre tem esse interesse, um interesse, de certa maneira, genuíno de saber mais sobre aquela pessoa. E aí, o motivo disso vai de cada um. Mas, realmente, eu acho que essa curiosidade é o que desperta na gente o grande interesse em cinebiografias. Um bom exemplo é o Rocketman, que conta a história do Elton John. Muitas pessoas sempre questionaram o que realmente o Elton John passou durante o período que ele estava tendo problemas com drogas, com sexo, entre outros. Muitas pessoas questionaram o que passou ali naquele período, e o Elton John, por mais que ele fosse sempre um cara muito aberto com o seu passado e que não tivesse vergonha daquilo, porque ele já, de certa maneira, superou isso, a gente não tinha uma visão clara do que aconteceu e de como realmente foi a carreira desse cara e os problemas, é claro, que ele teve com a sua família, por exemplo, que nunca
acreditou nele até o momento que ele se tornou Elton John. Então, a gente tem essa curiosidade e a gente acaba indo ver isso e ver na tela da melhor forma possível. Assim, é o que a gente espera, pelo menos. Só que aí, a gente espera sempre ver da melhor forma possível. Só que temos dois lados da mesma moeda quando se trata de cinematografias. Temos o lado de Elvis e Rocketman, por exemplo, e o outro lado de Bohemian Rhapsody. E ok, você pode gostar de Bohemian Rhapsody, você pode gostar do filme. Eu, por exemplo, sou um grande fã do Queen e eu, quando vi o trailer, gostei muito, mas o filme não me agradou nem um pouco. Fora os problemas que ele teve de bastidores com o Bryan Singer, que estava tendo aí denúncias de abuso e ele simplesmente saía andando do set de direção dele, que ele era o diretor, e não voltava mais, problema de edição, entre outros. O Bohemian Rhapsody tem um problema sério que para mim é a narrativa que ele tenta abordar. Muitas vezes as pessoas que estão por trás desses filmes são familiares ou conhecidos da banda ou da pessoa. No Bohemian Rhapsody, a gente tem aí os remanescentes do Queen dirigindo, de certa maneira, ali o que vai ser mostrado. Só que, ao mesmo tempo, ele é um filme vazio. Ele é um filme que tem as músicas do Queen, que tem uma trilha sonora que cativa, mas fica apenas nisso. Ele não tem ali a identidade que Queen deveria ter. E a gente acaba perdendo muito disso, e o que pra mim é um ponto negativo. Um filme, por mais que seja uma cinebiografia e seja baseado em fatos reais, pra mim ainda tem que ter uma identidade, ainda mais quando se trata de uma pessoa que é tão icônica e que realmente passou durante toda a sua vida uma identidade única. E é quando a gente entra por outro lado da moeda, que é Rocketman e também Elvis. Em Rocketman, a gente tem um filme que você enxerga ali o Elton John, que você consegue ver quem ele realmente é e também toda a sua história. As músicas compõem de uma forma excelente toda aquela narrativa, só que além disso é um filme que sabe muito bem usar o personagem em si e também a sua fotografia e a história que está contando. E em Elvis nós temos isso, de uma forma que se destaca muito mais. O Baz Luhrmann, que é o diretor do Grande Gatsby e entre outros grandes filmes, ele sempre traz identidade para eles. E aqui em Elvis ele não foi diferente. Fora também, é claro, o grande investimento que ele coloca em design de produção, com figurinos, entre outras coisas, aqui nós temos um filme com uma identidade elétrica, com uma identidade que parece que o filme não para em momento algum e está sempre nos jogando mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. E bem, é isso que o Elvis é. O Elvis, quando subia ao palco, era sempre aquele cara extremamente elétrico, que esboçava não só felicidade, mas uma quase selvageria. E não somente nesse quesito, mas no próprio filme nós vemos sempre a perspectiva da audiência para o Elvis. Então nós sempre vemos como essa elétrica felicidade dele ao tocar, ao cantar, afeta as outras pessoas. Fora, é claro, a forma como é contada a história, através da narração do agente dele, que é interpretado pelo Tom Hanks, entre outras questões que se destacam muito forte. O Rami Malek, por exemplo, se destacou muito interpretando Freddie Mercury, só que devido a todos esses fatores e problemas que tinha em volta, acaba perdendo bastante a força. Mas aqui, onde a gente tem o Austin Butler interpretando Elvis, entregando com dedicação total ao papel e a quem o Elvis é, nós temos um projeto que é muito bom, desde a sua origem, desde os seus atores, até a sua direção, até a sua fotografia e, é claro, sua trilha sonora. Então, para mim, uma cinebiografia tem que ter identidade. Esse é o lado bom de você. Por mais que seja um filme baseado em fatos reais, como eu falei, ainda tem uma identidade única que se destaque e mostre que essa é uma história de Elvis, do Elton John, do Queen, ou seja lá quem for. Nós temos também um outro bom exemplo, que é o filme recente que tivemos esse ano da Princesa Diana, que é Spencer, que a gente tem ali um filme que, por mais que seja bem diferente de filmes biográficos de cantores, aqui a gente tem uma pessoa real também, e novamente um filme que tem identidade, que mostra a história da personagem de uma forma diferente, sabe? Em, por exemplo, The Crown, que conta a história da Princesa Diana também, a gente tem ali, é claro, outros personagens,
mas dá pra ver que o foco não é ela e a forma como é contada é de uma forma bem normal, digamos assim, entre aspas. Já em Spencer, não. Em Spencer, todo o filme, toda a história se volta para essa personagem. Então, desde as suas cores, até a sua narrativa, até a sua trilha sonora, se volta para essa personagem, que é, inclusive, do mesmo diretor de Jack. Então, para mim, uma cinebiografia, por mais que, tudo bem, precise contar uma história ali baseada em fatos reais, precisa mostrar muito mais do que somente o que a família ou que quem está por trás do filme quer, tenha realmente contar uma história, sabe, impactante, ele tem que também ter uma identidade. Porque caso não tenha, acabamos nos perdendo no mal das cinebiografias e não no bom. E o que ocorre? A gente ainda vai ter muitas cinebiografias rolando. No Brasil, por exemplo, a gente vai ter do Silvio Santos, entre outras figuras icônicas que marcaram o Brasil. E lá fora a gente vai ter, inclusive, uma cinebiografia da Mary Monroe, que vai ser interpretada pela Ana de Armas, aí chegando na Netflix ainda esse ano. Então dá pra ver que essa leva de cinebiografias ainda vai rolar durante um bom tempo. E eu só espero que quando rolar do David Bowie, que provavelmente vai rolar, respeitem ele. Porque podem errar com todo mundo, menos com ele, porque ele vive no meu coração. Mas é isso, cinebiografias nos marcam, nos despertam curiosidades para a história da pessoa, como por exemplo me despertou saber mais sobre quem era o Elvis e o que ele passou, mas ao mesmo tempo a identidade dele e o que esse filme é, além da história do Elvis, me impressionou muito. Então é isso, porque entre o bom e o mal das cinebiografias, talvez não exista um meio termo, mas exista um caminho que talvez possa ser seguido.